Vamos lá, o Bruno Carvalho, ele fala assim: vocês acreditam que existe alguma chance do Bolsonaro conseguir retomar direitos políticos ou a história dele como candidato acabou? Eu acho que o Bolsonaro está numa situação muito ruim para ele, porque duvido que vão... Porque as mesmas pessoas que caçaram o direito dele não vão agora desfazer isso. Então eu acho que ele não recupera direito político e eu acho que ele vai ser preso pela toda a conduta que foi esse processo. Eu acho que ele não tem como escapar nem da cadeia e nem como rever direitos políticos. Você tem o comandante do Exército e o comandante da Força Aérea, da Aeronáutica, dizendo que o presidente tentou pressioná-los a apoiar um movimento para impedir o presidente eleito pelo povo de tomar posse. Você tem documentos impressos dentro do Palácio do Planalto, com registro da impressora do Palácio do Planalto, de uns projetos malucos, incluindo o assassinato do Alexandre de Moraes, do Lula e do Alckmin. Você tem uma quantidade de evidências com a qual é muito difícil de lidar. E, ao mesmo tempo, aqueles palhaços, né, do Augusto Heleno e do Braga Neto, falando aos brados para tudo quanto é microfone de jornalista que queria ouvir que o Lula não ia tomar posse, isso com o Lula já eleito, né? Então, a quantidade de indícios de que a tentativa, de que o planejamento de um golpe de Estado houve, são muito grandes, e o Supremo vai interpretar isso como ferindo a nova lei de preservação da democracia. Aí alguém pode se virar e falar, mas o Lula, num determinado cenário político, o Lula foi preso, o cenário político mudou, o Supremo, essencialmente o mesmo Supremo, decidiu que o processo tinha que ser anulado, mas com razões jurídicas legítimas, tá? Mas independentemente disso, embora as razões jurídicas tenham sido legítimas, só se levou em consideração aquelas razões jurídicas por questões políticas. Mas não, tudo bem, jogo jogado, Lula foi solto. O problema é o seguinte, tem uma diferença entre o Lula e o Bolsonaro como líderes de movimentos políticos, que é a seguinte: no momento, o que o Valdemar da Costa Neto, por exemplo, que é o presidente do PL, quer é o nome do Bolsonaro, a influência do Bolsonaro para trazer voto. E o Bolsonaro o mais longe possível. Se você perguntar para Gilberto Kassab, ele não vai te dizer em público, como o Valdemar não vai te dizer em público, mas o que o Kassab gostaria é os votos que vêm do bolsonarismo sem a presença do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro tumultua, o Bolsonaro complica, o Bolsonaro atrapalha. O Bolsonaro criou um crescimento de... Esse movimento do Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos, seja ele de fato o responsável pelo aumento das tarifas ou não, cara, o que isso fez foi aumentar a popularidade do Lula. Foi melhorar as condições políticas do Lula. Esse é o resultado prático. Quer dizer, a direita, 90% da direita, mesmo aquela que se diz bolsonarista, quer o Bolsonaro preso. Eles não vão falar isso, tudo mais. Então, eu não vejo... É diferente do PT, que é um partido antigo, sólido, tudo mais, e que encheu a praça na frente da delegacia da Polícia Federal, onde Lula estava preso em Curitiba, com um acampamento que todo dia estava lá: bom dia, presidente Lula, boa noite, presidente Lula. Isso não vai acontecer com o Bolsonaro. O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte: eu não consigo ver, mesmo que o clima político mude, e aí o Supremo decida mudar de opinião e dizer que houve algum tipo de erro processual qualquer, eu não vejo a turma pró-Bolsonaro querendo necessariamente a liberdade do Bolsonaro. Além disso, a gente tem que levar em consideração um outro ponto, que é o seguinte: o Jair Bolsonaro é um homem com uma saúde muito frágil. Aquela facada fez um estrago feio. Ele já tem dificuldade hoje, em liberdade, com todos os recursos, de manter uma vida normal. Ele é internado 2 vezes por ano. Esse troço tende a piorar. Quer dizer, mesmo que ele seja solto daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, o que talvez não seja uma impossibilidade, cara, ele não volta com essa energia. Eu acho muito difícil. Eu acho que Bolsonaro acabou. Eu não acho que acabou o bolsonarismo. Não, sim. Isso acontece... Tudo bem.
Isso aconteceu muito com o Getúlio Vargas, né? Mesmo depois do suicídio do Getúlio, o João Goulart tava lá. varguismo durou muito tempo. E eu acho que o bolsonarismo veio para ficar durante muito tempo. Enquanto nós tivermos essa desconfiança das instituições, esse discurso antissistema, esse radicalismo, o bolsonarismo vai ser uma força política, infelizmente, determinante. Porque eu gostaria que nós tivéssemos uma conversa de gente sensata, como é que tem que reformar as instituições, e que não tivesse essa grande força política. Que eu acho que não é o caso do Lula. Eu vejo uma nova esquerda nascendo, muito baseada no PSB, com essa nova geração de João Campos e Tabata e etc., que é uma esquerda que eu chamo de esquerda inteligente. Porque essa outra esquerda, para mim, é a esquerda burra. Os caras ainda estão parados na ideia dos anos 50 da esquerda, que não tem nada a ver. E eu acho que essa morre, mas vai nascer uma outra esquerda ali na frente, uma esquerda mais pragmática, mais à frente. Então eu acho que o bolsonarismo vai durar mais do que a gente está pensando. Eu não discordo de você, não. E quando eu falei Bolsonaro, eu estava falando do Bolsonaro, não estava falando do bolsonarismo. Eu só acho que também a gente não deve superdimensionar o monstro. Quando a Quest, por exemplo, pergunta... e eu sei que a ideia, o Instituto Ideia, quando faz a pergunta, chega a um número similar. Quando a Quest pergunta para os brasileiros, você considera Jair Bolsonaro o grande líder político desse país? Quem responde sim é algo entre 10% e 12% da sociedade. Isso não quer dizer que as pessoas não possam votar no Bolsonaro, mas aquelas que você poderia dizer que fazem parte daquele movimento orgânico são aquela turma que a gente poderia dizer que está na extrema-direita brasileira, ou na ponta mais à direita do espectro político brasileiro, e que a diferença, me parece, Felipe, é que não é que eles não existissem antes, é que eles passaram a encontrar um líder e a partir de um líder se organizaram. Mas eu não consigo ver como um movimento maior do que ele. Eu vejo do que isso. Seguinte, eu vejo que é a defesa dos valores conservadores. E a gente tem uma sociedade que é isso mesmo. Isso aí eu acho que não é o bolsonarismo mais. Não, então, o que eu estou dizendo é assim, eu acho que o bolsonarismo é um pouco diferente até do Bolsonaro, porque eu acho que ali tem várias correntes, né? Mas eu vejo que essa corrente de uma força política conservadora na defesa da família tradicional, da religião, da propriedade privada, do agronegócio, eu sinto que esse é um momento conservador que vai ficar durante muito tempo até se recuperar toda a confiança nas instituições brasileiras, que eu acho que vai demorar muito tempo. Então, e eu acho, eu sempre falo assim, que a gente precisa do contraponto, que seria uma esquerda à la PSDB. É essa esquerda que a gente está precisando lá, sabe? Precisa desse contraponto também. A gente não pode ter só uma visão de um lado. Mas pra gente, aí você começa a voltar a ter um diálogo de conservadores e de uma esquerda mais moderada, tal. Porque o jeito, e isso não é um fator só do Brasil, né, Vilela? Isso é o mundo. Você pega o partido, a gente falou, o Partido Democrata nos Estados Unidos, é um negócio inacreditável que aconteceu com o partido, e o Partido Republicano também, e na Europa a mesma coisa, você está acelerando para os extremos. Infelizmente eu acho que a gente está indo para os extremos, a gente vai ser hoje lá na Kombi, a gente vai estar no Fusca daqui a pouco, Pedro. Sam, e o bolsonarismo aí em Brasília, e o que você sente do Bolsonaro? Ele tá batido, tá confiante? Eu senti aqui no programa, um dia antes da votação, ele teve aqui, eu senti ele bem abatido, e o discurso dele é, não, eu sei que eu vou ser preso. Ele tinha essa sensação realmente que o que ia acontecer. Eu tive essa conversa hoje, inclusive, lá com pessoas que estavam, que tinham se encontrado com o presidente, depois saíram ali da sede do PL, conversaram ali em off com um grupo de jornalistas, e realmente, assim, eles destacaram o abatimento, que ele de fato está abatido, não necessariamente com a decisão em si, mas com o prospecto do que deve acontecer em breve.
Assim, quando ele fala também, você sente que ele tá muito acuado. A gente que lembra dele enquanto presidente, sempre indo para cima de diversas maneiras, né? Combativo. Ali você vê que exatamente, você vê que assim, o próprio discurso dele mudou bastante. Então, a decisão do Moraes de hoje, por exemplo, ela não é clara, mas ela diz que não proíbe entrevistas. Você vê ele tomando cuidado de não falar, de assim, no máximo falar, não posso falar com vocês, queria, mas não posso. Então, essa mudança de postura já é um sintoma desse abatimento. Eu acho que veio um pouco até, desde essa última internação dele, eu vejo que ele voltou ali um pouco mais, não na mesma, no mesmo comportamento que ele tinha. Aquela cena ali no Congresso, que eu tava ali também, quando ele mostra a tornozeleira e fala sobre um ex-presidente, humilhação de um ex-presidente, aquilo ali eu acho que foi muito foi ali no impulso, porque é uma informação também que a assessoria do PL ficou sabendo da decisão do Moraes, que na nossa interpretação ali proibir entrevistas. Quando ele estava dentro da sala da Câmara, imprimiram a decisão, levaram lá para dentro, então ele ficou sabendo. Quando ele fez aquilo de mostrar a tornozeleira e falar, ele já sabia que teoricamente estava proibido de dar entrevistas. Então eu acho que ali dentro do PL, inclusive, já está meio que contratado que ele vai ser preso. Eu acho que se espera uma prisão domiciliar, meio que ali também já tá meio que assim, é uma expectativa de que ele fique em prisão domiciliar pela idade avançada, por essas questões de saúde, mas eu acho que não tem muito para onde fugir ali não. Se fala até, enfim, tinha um pessoal mais ali extremista incentivando ele para ir para uma embaixada, mas isso também não seria uma solução que eu acho que até o próprio ex-presidente gostaria de ficar foragido. Então eu acho que essa questão dele ser condenado e dele estar numa prisão domiciliar tá meio que contratada. A não ser que assim, algum milagre venha, e aí deve ter uma ala ali mais extremada do entorno do ex-presidente que acha que assim, vai vir alguma solução mágica do governo Trump. Eu acho que ninguém sensato acredita nisso. O governo Trump tem ali seus interesses próprios e provavelmente assim, essa questão toda envolvendo o julgamento do ex-presidente pode até ter de fato uma simpatia pessoal ali, mas a grande questão aí é econômica e é uma questão que tem a ver com o incômodo com os BRICS, o incômodo com o discurso até do próprio presidente Lula, né, que fala sobre não usar mais o dólar como moeda padrão, e o caso do Bolsonaro foi um fato ali que é usado quase como bode expiatório, eu acho. Aqui falando do presidente Trump em específico, tá? Eu tô falando da administração direta. Com relação ao governo dos Estados Unidos, eu acho que tem uma diferença aí que pouca gente fala. Existem decisões do Alexandre de Moraes que não tem muita discussão, que extrapolaram a jurisdição brasileira. Então, de fato, assim, o governo brasileiro fala sobre defender soberania e, em certo ponto, tem razão, porque quando tem um presidente de outro país tentando interferir num processo, ele está invadindo a soberania de outro país. Só que tem uma decisão específica do Alexandre de Moraes que foi reiterada depois dessa confusão toda, que extrapola a justiça do Brasil quando tenta notificar uma rede social que nem opera no Brasil sobre um brasileiro que tem cidadania americana. Existe uma extrapolação de soberania desse lado também. Então acho que existe ali um 10% da ação do governo americano nesse momento que tem uma base de preocupação em, peraí, vocês estão extrapolando, tem um juiz aí extrapolando decisões judiciais dele para o nosso território. Então, isso existe de fato, eu não acho que é isso que move o presidente Trump, mas existe preocupação de oficiais do governo americano com decisões do Alexandre de Moraes. Então, um país, obviamente, está falando dos Estados Unidos. O que é liberdade de expressão nos Estados Unidos não é o que é liberdade de expressão no Brasil, acho que nem tem que ser e nunca vai ser. Só que a partir do momento que uma decisão judicial não é clara, nesse caso extrapola, você esperar um revide é uma coisa óbvia até, né? Então o revide veio para toda a população brasileira aí por uma questão política, uma questão até de uma certa chantagem de, libera o presidente Bolsonaro aí, senão a gente vai meter 50% de tarifas em vocês. Mas o que se esperava, e acho que até que o Eduardo Bolsonaro esperava, era uma punição à pessoa física do Moraes. Isso não veio ainda, mas eu acho que virá, e aí vai ser também um contraponto para o Trump de fato começar a negociar. Eu não acho que é do interesse também
desse entorno mais próximo ali da Casa Branca que essas tarifas permaneçam. Então, tem um discurso político, e aí agora talvez, eu acho que vai acontecer, posso estar errado. Agora venham punições específicas ao ministro Moraes, e aí vem o discurso político do Trump. Olha só, negociamos aqui, então agora tem que isolar o Moraes para tentar abrir o mercado de alguma forma. Se eu fosse fazer uma previsão, eu acho que é isso que vai acontecer, assim. Mas com relação ao Bolsonaro em específico, essa questão da prisão está contratada e não acho que vai ter nenhuma mágica, nem de governo americano, nem de nenhum outro lugar